E nesta hora, Senhor, nós elevamos nossa voz ao trono de Tua graça. Queremos Te pedir, Senhor, a Tua bênção nesta cruzada, nesta noite, Senhor. Faz coisas grandes nesta noite, Senhor. Faz coisas tremendas aqui neste lugar. É o que nós choramos e Te pedimos por fé, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quero convidar aqui o pastor Ricardo Cabral para ministrar o devocional. Cumprimento os amados com a paz do Senhor nosso Deus. Convido a igreja, os presentes a ficarem de pé e abramos a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 22, os versículos 16 e 17. Leiamos, pois, a palavra de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vamos agradecer a Deus por esta leitura bíblica, em nome do Senhor Jesus. Papai do céu, nós te damos graças por esta palavra que tivemos o privilégio, o prazer de ler, de ouvir. Senhor, que esta cruzada, este culto, meu Senhor Deus, possa a Tua palavra ser pregada, ser exposta, e os corações nossos se alegrarem, Senhor, diante das verdades bíblicas, ó Pai. Tivemos uma colheita de alma neste dia, e cremos, meu Senhor, que nesta noite não será diferente, meu Pai. O Teu Espírito há de operar neste ambiente, há de operar neste lugar. Em nome do Teu Filho Jesus, Papai, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nós queremos agradecer a participação e nós retornamos o microfone ao pastor Jailson Brandão. Graças a Deus. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite? Glória a Deus. Estamos aqui para adorar, para bendizer o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, nós queremos externar nossa alegria por estarmos recebendo mais uma vez o projeto Trode, né? Que tem feito um trabalho brilhante, coordenado pelo nosso pastor Ribamar e com a bênção do nosso pastor Evaldo Sá e todo o colegiado de pastores ali da cidade de Timon e os campos aqui vizinhos envolvidos neste grande projeto, né? Hoje tivemos aqui no campo de Vila Betel, atendemos aí em média de uns 15 povoados que receberam os nossos irmãos, trabalho evangelístico, coisa de Deus, para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós queremos fazer aqui uma rápida apresentação para darmos continuidade com o trabalho do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Conosco ali de Timon está aqui o pastor Humberto, glória a Deus, e todo o colegiado de pastores ali de Timon. Fique de pé aí, glória a Deus. Está aí. Alguns estão lá no outro trabalho, né? Está aqui a banda Lírio dos Vales conosco, glória a Deus. Também queremos convidar os auxiliares ali de Timon. Fique de pé, glória a Deus. E a igreja que o acompanha de Timon. Quem estiver sentado aí, fique em pé. Glória a Deus, né? Está aí esta grande caravana, né? Que vieram, muitos vieram pela manhã e tiveram o dia todo. Como é que nós vamos dizer para eles? Digam comigo assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Jesus te ama e nós também. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Pastor Mávio é ali de Timon, da área
da área 15, será o nosso pregador nesta noite, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Campo de Gameleira, está aqui o pastor Cristian, juntamente com ele, alguns dos obreiros, glória a Deus, alguns dos irmãos. Também do Campo da Ponte, está aqui o pastor Davi, e também uma caravana aí que veio com ele, alguns obreiros, aleluia. Como é que nós vamos dizer também a estes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Jesus te ama e nós também. Amém. Graças a Deus. Esses são os irmãos dos campos vizinhos que estão conosco, né? Nós queremos agradecer a presença também dos nossos obreiros aqui do campo conosco, dando apoio ao trabalho do Senhor desde pela manhã, fazendo tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos convidar o irmão José do Reis para louvar o nome do Senhor Jesus. E enquanto ele canta, irmão, nós vamos adorar a Deus agora com a nossa oferta. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. As pessoas amigas se sintam bem, estão ouvindo a mensagem de Deus nesta noite. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. É uma honra para mim, mas eu gostaria mais de estar sentado ouvindo. Porém, agradeço ao pastor Jailson por essa oportunidade que está nos dando de poder aqui estar conduzindo um pouco esse trabalho. Já temos visto durante o dia a ação da igreja neste povoado, nesta região, e as notícias que temos tido é de bons resultados, de almas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus o Senhor. Acreditamos que a igreja aqui em Vila Betel, no comando do pastor Jailson, vai ter como arrebanhar todas essas pessoas que neste dia tomaram a decisão de servir a Deus. E Deus vai continuar abençoando a vida do pastor Jailson, a vida desta igreja, a vida das famílias que neste dia receberam a palavra de Deus em seus lares, em suas casas. E os resultados, certamente, no decorrer do tempo, os irmãos, os amigos verão que a mão de Deus está neste negócio. Deus está nesta obra. E a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas e sejam salvas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Vou ouvir aqui uma palavra de saudação com o pastor Davi Barrada, né? Ali, Batalha, aliás, ali do Campo da Ponte, né? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nesta noite nós estamos em uma noite especial da parte do Senhor nosso Deus, porque não dizer um dia especial, onde, como já foi falado pelo pastor da igreja, cerca de 15 povoados foram impactados com a mensagem evangelística, e nesta noite, através do servo do Senhor pastor que irá ministrar, não será diferente. A ação de Deus será real, a ação do Senhor, do Espírito de Deus nesta noite será de uma forma extraordinária. Se ligue com os céus, se ligue com Deus nesta noite. Deixa as tuas amizades, as tuas companhias de lado, te ligue só com Deus, te ligue só em estar adorando, bendizendo ao Senhor, e com certeza você irá receber da parte do Senhor algo especial nesta noite, que é a sua palavra. E você, amigo ouvinte, que nesta noite veio para participar deste culto,
Deixa o Espírito de Deus tratar com a tua vida e com o teu coração nesta noite, e que você nesta noite também possa confessar ao Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador de tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos, nós desejamos saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, gostaríamos de ler a palavra de Deus em Isaías 55 e versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como é bom estar aqui, né? Como é maravilhoso estar reunido em nome do Senhor Jesus. E mais ainda sentir a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus? Quem pode dar um glória para Jesus aqui ao ar livre? Jesus está aqui, igreja. Como é bom estar com Ele. Louvado seja o Senhor. E melhor ainda, Ele ter nos chamado para resgatar a alma das trevas. Melhor ainda, de nós sair na autoridade do nome de Jesus, para ir resgatar vidas que estão chorando, oprimidas, escravas, para trazer para Jesus. Sinta esse orgulho, sinta esse prazer, sinta esse privilégio, essa honra de você ser a igreja de Jesus, que Ele disse para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Passo agora o microfone ao pastor Mávio Rocha, que vai nos ministrar a palavra de Deus. Muito bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Esta oportunidade de louvar a Deus pela vida do pastor Jailson Brandão, como também toda a sua família, ministério e o campo que Deus tem entregado, confiado para fazer a sua obra. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente e também pastor Ibamar, que nos convidou para trazer uma palavra, e Deus continue abençoando grandemente esse projeto, que é um projeto que tem alcançado uma proporção que Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo. E graças a Deus por isso, louvar a Deus pela vida também dos demais pastores, presidente de campo, que estão nesse projeto, unido neste propósito de cumprir o ID de Cristo. Pastor Humberto, que está na direção do trabalho, que Deus continue abençoando. Eu cumprimento os demais companheiros, pastores, supervisores de área, em nome de Jesus, que Deus continue abençoando grandemente a família, como também todo o seu ministério que Deus entregou nas suas mãos. Então estamos felizes e gratos a Ele, ao nosso eterno Deus, porque Ele fez grandes coisas e continua fazendo no meio do seu povo. Por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Hoje vemos um grande resultado, mover de Deus, salvação de almas, de vidas, pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Poderemos dizer que houve grande festa no céu. Todo investimento como esse, quando a gente vê uma alma se decidindo, o nosso coração se alegra. Nós se alegramos e o céu se alegra. Então a gente está feliz. Nós todos vendo as equipes chegando, dizendo:
oramos por tanta pessoa. Não tem coisa melhor do que você ouvir uma notícia dessa. Então ficamos felizes por isso. E a nossa equipe também alcançou. Nós oramos por uma pessoa. E as demais oraram por mais pessoas. Importante saber que Deus está neste negócio, está na frente, abençoando o seu povo, abençoando a sua igreja. Quero convidar a amada igreja do Senhor para nós ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E só por um momento eu queria convidar todos a ficarmos de pé. E rápido os irmãos sentam e nós estaremos aqui deixando aquilo que Deus colocara ao nosso coração. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8, versículo 41 ao versículo 42, e também vamos ler aqui o versículo 48 ao versículo, até o versículo 54. Vamos ler, bem conhecido da igreja, mas eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Diz assim o versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo, ele apertava a multidão. Versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 18 anos, gastaram com os médicos todos os seus haveres, por nenhum puderam ser curados. Vou ler o versículo 48 para que a gente possa ganhar tempo. E disse-lhe, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão Pedro e a Tiago, e a João, o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. E ele disse, não chore, não está morta, mas dorme. E riu dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. Versículo 55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Versículo 56 vai dizer, seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Obrigado pela a ordem dos irmãos a ficar de pé, pode sentar. Quero deixar aqui uma palavra nesta noite, referente aqui o texto lido. Queridos irmãos, quantas vezes lemos esta passagem, quantas vezes nós temos uma oportunidade que Deus nos dá, mas a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente lê, mais Deus tem mais para nós. E aqui a gente vê que Jesus sempre foi bem claro no seu ministério, acerca da sua vinda e da sua missão. Quando a gente vê o registro no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 19, a Bíblia diz que ele, abrindo o livro do profeta Isaías, ele disse, eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. E ele vai dizer, e ele me ungiu para evangelizar aos pobres, e ele vai mais e curar os aquebrantados de coração. A missão de Jesus foi bem clara, e ele diz, e apregoar a liberdade aos cativos, e ele disse, libertar os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus bem claro, Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele trazia com claridade, mostrando a missão dele, e a gente vê com toda a autoridade, sendo ungido para libertar, para o encontro, para curar aqueles que precisavam. A gente vê e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ministério do Senhor Jesus foi marcado com grande poder e autoridade, porque a gente vê que Jesus, quando ele vai à cidade de Naim, a Bíblia diz que quando ele chega à porta da cidade, é interessante que só para demonstrar como Jesus impactou o seu povo, a região aonde ele estava percorrendo, anunciando a palavra, a Bíblia diz que ele indo com a multidão alegre, porque quem serve a Jesus, que anda com Jesus, é alegre, e aquela multidão junto com Jesus, e de repente, lá se vem agora, uma multidão triste, porque tinha uma viúva que tinha, olha, uma filha, e era única, mas vinha morta. Quem encontra com quem? Com Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão, e a Bíblia diz que naquela oportunidade, Jesus, ele traz agora alegria para quem estava triste, porque única filha estava morta. Mas quando Jesus, ele tem compaixão, a sensibilidade, a Bíblia diz que ele para e ele toca naquele momento do esquife, e a Bíblia diz que ele determina, libera uma palavra de autoridade, e ele disse: levanta. E aquela jovem se levantou, e a Bíblia diz que naquela oportunidade houve alegria, o Espírito deu vida àquela criança e àquela mãe. E a Bíblia diz que o povo foi bem notório em dizer: olha, temendo a Deus, toda a multidão naquele momento, diz a Bíblia, que ele disse: olha, no meio do seu povo, Deus levantou um profeta, Deus levantou um homem de autoridade. E a Bíblia diz que naquela oportunidade todos começavam a glorificar e exaltar o nome do Senhor, e a fama de Jesus ia correndo por todas as partes. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a Judeia, a Bíblia diz que em todo momento a fama de Jesus começava a percorrer. A autoridade do nome de Jesus. E nós vemos aqui um texto que ensina para nós a missão de Jesus. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, com virtude, a Bíblia diz, a qual andou fazendo o bem, e a Bíblia diz curando todos os oprimidos. E a Bíblia vai dizer, de quem? Do diabo. E fazendo o que? As pessoas alegres, pessoa feliz. E a Bíblia diz, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele. Quantos de nós, antes de conhecer Jesus, escravo do vício, e às vezes sem o rumo certo, mas alguém falou de Jesus para mim, falou de Jesus para você, e nós estamos aqui nesta noite feliz, alegre, e saber que Jesus nos libertou, e saber que Jesus, o nosso nome escrito no livro da vida. Hoje eu posso levantar a minha voz e dizer: obrigado, Senhor. Eu não me vergonho de estar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz. E eu acredito que todos que têm Jesus têm alegria na sua alma, na sua vida. E nós estamos aqui hoje dizendo: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Cadê o povo que serve a Jesus com alegria? Jesus de Nazaré, não tem coisa melhor do que servir a Jesus. A Bíblia nos mostra um texto que é bem conhecido, um texto em apreço em que lemos uma pessoa clamando
pela sua filha, que estava naquele momento numa situação difícil. A Bíblia diz que a fama de Jesus corre por todas as partes. Era um homem que ele tinha autoridade, era um homem que tinha influência, era um homem que naquele momento, a Bíblia é bem clara dizer, era o príncipe da sinagoga, mas ele viu a diferença de uma autoridade que era Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos mostra que aquele homem, ele vai procurar quem? Ele rogava ao Senhor Jesus, ele clamava ao Senhor Jesus, porque ele tinha a sua filha. Ele disse: entra na minha casa, porque ele sabia que Jesus, onde ele chegava, coisa extraordinária acontecia. Ele sabia que Jesus, entrando na sua casa, ele sabia que ali tinha algo maravilhoso. E a Bíblia diz que naquela oportunidade, aquele homem, ele clamando ao Senhor que entrasse na sua casa, e aquela filha, e a Bíblia diz que no versículo, bem na parte final do versículo 42, e indo ele, Jesus, irmão, sempre atendendo às necessidades importantes que as pessoas iam ao encontro dele. Jesus, ele não deixava de mão vazia. E é interessante, é que quando Jesus ia em direção à casa de Jairo, no meio do percurso, quem? Uma mulher com 12 anos de um fluxo de hemorragia. E a Bíblia diz que naquela oportunidade, aquela mulher já tinha gastado tudo o que ela tinha. Ela já tinha gastado todas as suas posses. Aquela mulher, o que ela agora, ouvindo o que ela tinha uma esperança. Esperança essa é de que onde Jesus passava, a Bíblia nos diz, amados irmãos, que algo extraordinário acontecia. E a Bíblia diz que Romanos capítulo 10, versículo 17, o crer vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher foi alimentando dentro do seu coração. Poderia ter alguns impedimentos, e tinha na sua época, mas ela tinha um recurso. Ela tinha, amados irmãos, que mudou a história daquela mulher. Ela gastou o seu dinheiro, ela com certeza foi nos melhores lugares da época para ver se solucionava os seus problemas. É como eu até entendo que é como se diz assim, tudo que ela tinha, mas ela tinha algo que me chama a atenção, que mudou a história da sua vida e da sua situação: a fé. Mas ela tinha a fé. Quando ela, aquela mulher, naquele momento, a Bíblia diz que ela rompe a dificuldade, ela rompa com a sua determinação, porque era difícil, no meio do convívio naquele dia, para a situação dessa mulher. Mas a Bíblia nos mostra que ela vai em direção a Jesus de Nazaré. Ela disse, indo em direção a Jesus, ela se aproxima de Jesus. E a Bíblia diz que naquela oportunidade, é bem claro o versículo, e chegando ela por trás dele, tocou na orla da sua veste, e o que foi que fez? Logo estancou o fluxo de sangue. E é interessante, que me chama a atenção, é que Jesus, ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos, a multidão era grande, Senhor, mestre, olha, a multidão é grande e te oprime. Você pergunta, quem me tocou? Jesus disse, eu senti um toque diferente. Eu senti um toque diferente. Esse toque é diferenciado, porque eu senti um toque de virtude, um toque de poder. Jesus, naquele momento, quando diz isso, a Bíblia diz que ela se prontifica diante da multidão. E a Bíblia diz que ela aproximou tremendo e próximo. A Bíblia diz próximo a Jesus. E a Bíblia diz que ela se postou diante dela e disse assim, declarou, Senhor, eu te toquei. Jesus
O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que na hora que ela tocou, aí por causa de lhe havia tocado, como logo sarara. Jesus, ele disse para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé. E a Bíblia mostra, aqui é algo que é importante para a gente meditar. Não foi uma fé qualquer, foi uma fé sobrenatural, uma fé de poder. A gente olhando na Bíblia, Jesus ele mostra algumas ações de algumas personagens da Bíblia. Jesus dizendo que alguns tinham pouca fé e outros muita fé. Isso é importante, porque muitas pessoas dizem assim: eu tenho fé, mas sabemos que existe a fé natural. A fé natural é aquelas que as pessoas dizem com fé em Deus: eu vou fazer uma viagem amanhã, essa todo mundo tem. Mas a gente sabe que existe a fé salvífica, que o apóstolo Paulo ele disse lá em Efésios 2:8. Ele disse: pela graça sois salvo, e por meio da fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. A salvação por meio da fé, de graça, mas é um dom de Deus. Você é salvo em Cristo Jesus, a graça, mas você está firmada a sua fé em Cristo Jesus. A gente vê aqui uma ação de fé sobrenatural. Quando Jesus ele anda com a multidão, a Bíblia diz que o centurião ele tinha um filho, ele criado dele, e a Bíblia diz que ele vai até Jesus, porque a notícia tinha ocorrido, e a Bíblia diz que ele clama para que Jesus também vai curar o seu filho. Jesus se prontifica. Quando Jesus ele disse em prontificação, mas aquele homem ele reconhece, ele diz: Senhor, eu não sou digno que antes debaixo do meu telhado, também eu tenho autoridade. Dizer meu servo vem, ele vem. Dizer vai, ele vai. Senhor, mas eu quero só uma coisa: libere uma palavra. Libere uma palavra e eu creio que meu criado será curado. Jesus olhou para aquele homem e ele disse: eu nunca achei fé, nem Israel achei tanta fé como este homem. E ele disse: olha, muito assentarão vindo do ocidente e do oriente a mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Libere só uma palavra. Olha a autoridade do nome de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite: pode ser hoje, meu amigo, pode ser hoje, meu irmão, só uma palavra de Jesus é suficiente para dizer: acalma-te, vento. Só uma palavra de Jesus é suficiente para dizer: acalma a tempestade que está na tua vida. Só uma palavra ele pode mudar a história da tua família, do teu filho. Agora é importante nós acreditar, porque a fé é cega à impossibilidade. A fé tudo é possível aquele que crê. E aquele homem disse: manda só uma palavra. A palavra de Jesus foi liberada. Aquele homem, quando ele chega lá, o seu filho foi curado. Só uma palavra pode mudar a situação da tua vida. Você crê? A palavra de Jesus, ela tem poder. Esta é a fé sobrenatural de Deus. Esta é a fé sobrenatural que a gente crê. Passou que é fé. Todos nós sabemos que a fé é importante. A fé operante operou e fez um milagre na vida daquele homem. O que é fé? Jesus ensina também a respeito da fé, a importância. A Bíblia diz que Hebreus capítulo 11, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. O que é fé? A Bíblia mostra que sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele disse: mas é necessário que aquele que creia que ele existe e ele é galardoador daquele que busca. Aquele que tem fé acredita. Jesus abençoa a sua vida e ele entende-se. Aqueles que têm fé, ele sobressai. A fé é importante. É do tamanho da sua fé, é o tamanho do seu milagre. Se você crê, eu quero dizer nesta noite, acreditando com fé, Deus, ele vai fazer grandes coisas
que jamais a gente... Por quê, pastor? Milagre não tem explicação. E nós sabemos que o nosso Deus é especialista em fazer isso. A palavra do Senhor nosso Deus nos mostra, a palavra de Jesus nos mostra que esta mulher, a situação que ela estava enfrentando, mas Jesus disse para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Mas o que me chama a atenção é que parece que no meio daquele intervalo, alguém chega e disse: Jairo, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. E ele disse: chegou da casa o príncipe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta. Não incomode. Mas aonde a gente acha o que é impossível para o homem, é nesta hora que Deus, ele faz a diferença. Aonde a gente acha que uma porta se fecha, é nesta hora que manifesta o sobrenatural de Deus. É aonde Jesus, ele coopera. Aonde eu acho que ali não vai dar certo, é nessa hora que Jesus diz: vai dar certo em nome de Jesus. É nessa hora que a gente olha e diz: para aquele homem não tem jeito. Quantas vezes já ouviu a palavra e a gente quer desistir, mas Jesus diz: não desista. Jesus, ele, amados irmãos, ele aposta, e o velho homem ele transforma em um novo homem, e ele se transforma em uma nova criatura. Aonde a gente não vê saída, é aonde Jesus chega e ele mostra a solução. Aonde a gente vê algo escuro, Jesus, ele mostra a luz. A luz que é Jesus, ele tem a solução. Jesus Cristo é tudo. E a Bíblia diz que naquela oportunidade Jesus, porém, ouvindo, repreendeu. Ele disse: não temas, Jairo, não tema, crê somente e será salvo. Qual é a palavra do teu coração? Crê somente, e Jesus vai fazer um grande milagre na tua vida e na tua família. Crê somente, amigo, que eu quero dizer para você nesta noite: crê somente. E eu que acredito que Jesus vai mudar a história da sua situação. A palavra do Senhor, que ele naquele momento, no versículo 50 e 51, e entrando na casa, ele disse: ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João e o pai da menina. Porque, irmão, nós entendemos que uma das coisas que quer predominar na vida de muitas pessoas é a incredulidade. Mas Jesus, ele disse: só vai entrar quem crê. Aqueles para tumultuar, achar que são apenas espectadores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele disse: vai entrar quem? Pedro, Tiago e João. Eu quero dizer que naquela oportunidade, a Bíblia diz que todos choraram e prantearam, mas Jesus disse: não chore, não está morta, dorme. E há muitos naquele momento olhavam que iam tirar alguma coisa, mas dorme a situação dessa menina. Mas a Bíblia diz que, rindo de Jesus, Jesus pegou na mão dela dizendo: levanta-te, menina. Quando Jesus determina uma palavra, ele disse: levanta-te. Quando ele levanta aquela menina, a Bíblia diz que levanta a menina e o seu espírito voltou. Aleluia. Quando Jesus estende a mão, amados irmãos, as coisas mudam. Quando Jesus estende a mão para cada um de nós, as coisas mudam. E quando a Bíblia diz que quando ele diz: dai de comer, e os seus pais ficaram maravilhados, entrou Jesus naquela casa, e aonde Jesus entra, tem alegria, tem salvação e tem prazer. E a Bíblia nos mostra que naquele momento os pais ficaram maravilhados. Queridos amigos, quando Jesus entra na nossa casa, coisa extraordinária acontece. Jesus ia passando. A Bíblia diz que quando Jesus ia passando, entrando na cidade de Jericó, quem clama? Zaqueu naquele momento clamando, ele olhando naquela situação, querendo ver Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus passa a multidão, quando ele olha para cima, ele vê quem? Zaqueu. Porque naquele momento Zaqueu estava por sua pequena estatura em cima daquela árvore. E a Bíblia diz que naquele momento, quando Zaqueu, ele olha e olha Zaqueu e diz: Zaqueu,
depressa e me depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu desceu depressa, e a Bíblia diz que muitos começavam a murmurar, dizendo: entra aí na casa de um pecador. Esse homem é defraudador. E ele disse: se eu tenho defraudado, eu quero restituir quadruplicadamente, eu quero retornar. Mas Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque, amados irmãos, na casa de Zaqueu, ele disse: hoje houve salvação. Quando Jesus entra na nossa casa, ele faz proeza, ele faz milagre, traz alegria. Quando Jesus entra na nossa casa, ele traz a felicidade. Amigo, nós estamos pregando esse Jesus. Ele abençoa o seu casamento, ele abençoa o seu filho, ele traz salvação, ele traz alegria. E houve alegria na casa de Zaqueu. O que eu quero dizer aqui nessa noite, concluindo a mensagem: o milagre aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, capítulo 9 de Mateus, quando Jesus, ele estava pregando a sua palavra. Quando Jesus pregando a sua palavra, trouxeram 4 homens, um homem paralítico. Quando trouxeram até Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem, ele disse: a fé desses homens são grande. Quando ele olhou, ele disse: perdoados são os teus pecados. Eu quero dizer, amigo, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós já vamos encerrar. Não corra, não, nós já vamos encerrar. E a Bíblia diz que naquele momento ele disse: perdoados são os teus pecados. E aí os escribas disseram: que esse que tem poder e autoridade de perdoar pecado. Jesus lhe disse: saiba que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado. E a Bíblia diz que naquela oportunidade, a Bíblia diz que ele, como é fácil dizer, ele disse: pega a tua cama, o teu leito e vai embora. Mas ele disse: saiba que o Filho do Homem tem poder de curar. O primeiro importante é a alma, é o homem que precisa de salvação, é a alma. E a Bíblia diz que logo após Jesus disse: pega a tua cama, o teu leito, levanta e anda. Mas me dominar para fazer um convite com permissão do nosso pastor. Cante o hino e nós vemos a hora de nós sair da igreja. Onde tem que uma pessoa amiga, eu quero lhe dizer: Jesus estende a sua mão para você. Quando Jesus estende a mão, ele salva, ele traz alegria, ele coloca a pessoa de pé. E Jesus estendeu a mão para aquela menina e deu vida. Onde é que tem uma pessoa amiga, venha para o Senhor. Jesus te ama, Jesus te ama. Onde é que tem uma pessoa amiga, você que é um irmão, ajuda essa pessoa. Ela chegou até aqui nessa noite e ela deseja levantar e servir a Jesus. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu incentivo escrevendo um comentário, dando um like ou inscrevendo-se para acompanhar os próximos vídeos do canal.